Olá, alunas e alunos do sétimo ano. A última atividade do caderno dessa semana de vocês é sobre História, Arte e Ensino Religioso. É um texto com foco no que a gente chama em história de grandes navegações ou expansão ultramarina, tá? Então, primeiro o texto vai falando de como que estava o mundo quando isso acontece, ali por volta de 1450, 1500. É o fim da Idade Média, ou seja, aquele momento em que os senhores feudais tinham muito poder, passando por um momento em que os reis e os comerciantes é que têm poder, e aí os reis e os comerciantes, principalmente, para fortalecer mutuamente, ou seja, um fortalecer o outro, vão financiar as chamadas expansões ultramarinas. A Europa ela vai buscar produtos em diversas partes do mundo. Então vai sair da Europa e vir aqui na América pegar as riquezas da América, vai lá na China pegar as riquezas da China e vender essas riquezas pelo mundo inteiro, ficando cada vez mais rica, tá? Para que as grandes navegações ocorressem, era necessário que diversas inovações científicas fossem feitas. Por exemplo, até aquele momento não tinha nenhum barco que conseguiria navegar em alto mar com os fortes ventos. Os seres humanos também não sabiam que a Terra era em forma esférica, né? Imaginava que a Terra era plana. Então era necessário descobrir uma série de coisas que tornaram possíveis as grandes navegações, como novos tipos de barco, como bússola, como outros instrumentos de astronomia que faziam os seres humanos se localizarem melhor no meio do oceano, tá? Então, como o texto diz aqui, ó, isso aconteceu entre os séculos 15, 16 e 17, ou seja, entre 1500 e 1700. Chega na África ali por volta de 1440, 1450. Chega na China em 1498, no Brasil em 1500. E assim vai, com os europeus literalmente dominando o mundo inteiro e enriquecendo como nunca, fazendo com que a Europa se torne o lugar mais importante e mais rico do mundo. Europa, o lugar mais importante e mais rico do mundo. Continuando aí, alunos, o texto vai falar um pouco das consequências disso. Minérios, ouro, prata, o avanço da Igreja Católica com novos fiéis, evangelizando povos do mundo inteiro pela força. Então, o número de católicos vai crescer. Só pensar que o Brasil hoje é um país predominantemente católico, que até as grandes navegações não tinha nenhum católico aqui no Brasil. Os indígenas não conheciam essa religião, tá? E por fim, o texto também fala de como que esse processo, do ponto de vista do homem, ele envolvia aí enfrentar seus medos, né? Não se sabia ao certo o que encontrar e a fé era um grande porto seguro, né? Para ter coragem de ir descobrir e enfrentar essas novidades nas grandes navegações, tá? Então, a partir disso, a gente tem algumas questões que vão debater os elementos centrais das grandes navegações. A primeira delas aqui vai falar a respeito dessa característica de não temer o que se viria a conhecer pelas grandes navegações. Estaria Deus do lado ali, estariam a ciência com as novas descobertas ajudando o homem a enfrentar tudo isso. Então vocês veem aqui uma questão de múltipla escolha. Tem um texto falando dessas questões. Vocês devem dizer quais das alternativas melhor expressam as grandes navegações. Já na 2, para destacar elementos na carta que Pero Vaz de Caminha escreveu sobre o que ele considera que demonstrava que no Brasil
estava se chegando ao paraíso, né? Que seria o novo local que Deus prometia para eles. Vamos lembrar, paraíso a gente está falando de riqueza, paraíso a gente está falando do lugar onde não tem pecado, onde não tem sofrimento, de lugar muito bonito, muito prazeroso. Na lógica cristã, quando se fala de paraíso, são esses elementos. Então vocês vão procurar frases que têm esse sentido, tá? Esse sentido de que a terra encontrada, né, o que a gente depois viria a chamar de Brasil, é um local abençoado. Vejam aqui, por exemplo, ó, águas são muitas, infinitas. Em tal maneira é graciosa que, querendo aproveitar-se, dá-se-á nela tudo. Então é um lugar que não vai faltar comida, né? Porque as águas são infinitas. Para finalizar, na 3, vocês vão pensar e escrever um pequeno texto de como que seria se tivesse uma grande novidade. Aí a pergunta sugere aqui que essa grande novidade seria descobrir que realmente existe vida fora do planeta Terra. A grande novidade lá naquele período era encontrar-se com outros continentes, outros povos que você nem sabia que existia, e hoje poderia ser essa novidade a vida fora da Terra. Para finalizar, temos aqui uma imagem, né? Representando algumas espécies aqui. E aí, vocês devem, ao final disso, fazer uma representação, um desenho sobre essas novas questões. Imagine que você é um cidadão da Europa durante a Idade Média e começa a perceber que existem outras terras, outros lugares no mundo que nunca foram descobertos. Tente fazer algo diferente daqueles que Bosch representou no quadro lá de cima. Aqui tem exemplos e o que vocês pintariam numa imagem diferente, tá? Façam o exercício 1, 2 e 3 no caderno de História e o exercício 4 no caderno de Artes. Boa noite, bom dia ou boa tarde, a depender de que horas vocês vão ver esse vídeo. Fui!